tá? Então é isso. Beleza, gente. Mais alguma questão sobre a lista? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida sobre a aula passada? Não? Interpretar tudo assim, em maiúsculo. Eu tô sendo repetitiva, né? Toda aula eu falo que na lista eu quero que vocês interpretem. Jesus Cristo, Jesus Cristo mesmo, pelo amor de Deus. Não vai me botar um negócio lá e não vai interpretar, não. Eu quero saber o que vocês entenderam, tá? Então, assim, é para ficar na cabeça mesmo. A professora quer que explica tudo que o R solta. Professora, só mais uma dúvida rapidinho. Quando você pede para interpretar o intervalo de confiança de determinado nível do fator, é para eu falar o quê? Eu não sei o que falar. Como que você Porque o intervalo de confiança, o que você vai soltar lá de resultado é o limite inferior e o limite superior, né? Sim. Aí quando eu faço, não sei, com uma amostra, eu faço um intervalo de confiança para determinado, não sei, determinado parâmetro de uma amostra. Aí eu falo, a cada 100 amostras, 95, esse parâmetro vai estar nesse intervalo. Eu acho que é isso, mais ou menos. Não vai ser isso, não é uma coisa determinística, é uma coisa probabilística. Você pode interpretar nesse sentido, né, frequentista aí das amostras, ou você pode falar o que esse intervalo é, né? Na verdade, tem uma interpretação para ele. É um intervalo que, com 95%, sei lá, 90 e tantos por cento de confiança, vai conter o verdadeiro valor do parâmetro na população. Você pode fazer essa interpretação, né, fazer ela direitinho. Mas, na verdade, você precisa falar, porque senão você só vai me jogar os valores lá, entendeu? Sim, eu não sabia muito bem como desenvolver isso, porque na minha cabeça, com 95% de confiança, o valor verdadeiro vai estar ali dentro, mas não Na sei, eu verdade, achei com isso meio... 95% de confiança, o intervalo vai conter o verdadeiro valor, porque a probabilidade está no intervalo. O valor ele é fixo, né? A gente só não conhece. Que Então, eu acho que, na minha cabeça, acho que mas é isso, cruz é lá. uma coisa bem simples mesmo, tá? Não é nenhuma interpretação mirabolante, não. É só a interpretação do intervalo, a definição. O que é aquele limite inferior, o que é aquele superior, tá? Não é nada demais, não. É só para evitar de vocês colocarem os dois limites lá e pronto. Não falar o que é aquilo, tá? Obrigado. De nada. A Duda falou que tem uma dúvida. Acho que ela... Agora, acho que no item, na questão 4, tem um que pede para colocar graficamente a média. Aí eu e o André, a gente fez o box plot, só que o box plot tem a mediana. A gente colocou um pontinho, uma bolinha vermelha, para identificar a média. Isso pode ser ou você tinha pensado em outra coisa? Pode ser. Eu pedi para fazer um gráfico, né? Construa e interprete um gráfico para comparar a resistência média nas 4 técnicas de mistura. Não, de fato é bom que a média amostral esteja no gráfico, mas pode colocar um pontinho para representar cada média. Tá ótimo. É isso, gente. Mais alguma coisa? A lista ficou meio grande, né? Eu comecei a fazer e falei, nossa, não consegui colocar em 4 questões, porque eu queria pôr a questão da transformação. A Duda falou, acho que ficou ok. Beleza, mas acho que como tá em dupla também, vocês conseguem se organizar. O Renan perguntou se tem alguém sem dupla. Tá, a Vivian já respondeu, beleza. Isso aí, gente. Aproveita o momento da aula ali para se organizarem. E são 2 semanas para entregar, né, professor? São 2 semanas. Então, na verdade, vocês podem entregar dia 31, que vai ser no sábado, porque eu disponibilizei no sábado, né? Era para eu ter colocado na sexta, eu não consegui na sexta mexer. E aí... Mas aí... Sim. Desculpa. Sobre entregar no sábado, entregar até meia-noite de sexta ou até meia-noite de sábado? Então, a data tá como 31 de outubro. Então, vocês têm até 11h59 da noite para entregar do sábado. Tá? Bom,
Lá no Moodle tem, quando você entra na tarefa, ele te fala que eu coloco tanto como data de entrega como data limite. Então, se passar, tá ótimo. virou 1 minuto daquilo, você já não consegue mais submeter. O Moodle não permite. É de sábado para domingo, Tá? Beleza. A Duda falou que teve muito trabalho esse mês passado. Acaba que a gente tem que dar a lista do tamanho razoável, né? Porque a gente não vai dar prova. Então, é uma maneira de vocês exercitarem as coisas. Mas acho que a lista ficou um pouquinho grande mesmo. Mas, enfim, as próximas provavelmente não vão passar de 4 questões, tá? Ainda mais com letra G, sei lá, que chega, né? O Moodle é tipo fiscal de porta do Enem. É verdade. Se passou do horário, aí não dá para mandar mais pelo Moodle, né? O sistema é impiedoso. Muito bem, gente. Vamos continuar, então. Deixa eu compartilhar minha tela. Se tiverem mais dúvidas, vocês podem ir falando, tá? Eita. Gente, peraí. A Lívia falou, não, Lívia, não o quê? Não dá para mandar depois do horário? Eu já mandei alguns. Então, depende de como o professor configura, porque a gente tem 2 opções. A gente tem uma opção que é a data de entrega. A data de entrega é uma data, sim, que ele coloca lá no sistema, mas a gente tem uma outra opção lá, que é a data limite. Eu configuro essa opção. Então, assim, se eu configurar a data limite, não dá. O sistema não permite que você mande. Provavelmente o professor não configurou isso, entendeu? Então, tá. Entendi. Hoje eu tô procurando aqui, eu tinha uma dúvida que não era da lista, era do slide. Ah, lembrei. Posso perguntar, professora? Claro! Que eu achei aqui agora. É no slide 2, foi na aula do dia 1º, é aquele exercício da página 38 do slide. O slide 2? Isso. É que foi no dia que eu não assisti a aula, aí eu não sei se bem que tinha aula gravada, mas eu não vi a correção, se tinha correção, alguma coisa assim. É que a minha letra D deu diferente. Aí eu queria saber se... Tá, já sei. Tem o exercício da dieta dos camundongos? Não, é a página 38, da coagulação do sangue. Pois é. É esse mesmo. É porque é esse exercício da dieta. Eles receberam 4 dietas e tem o tempo de coagulação do sangue. Aí eu botei essa solução aqui, eu acho que os resultados não estão certos mesmo, viu, Lívia? A minha letra D deu menos 8,89 e tá. 2,89. É isso mesmo. Ah, beleza. Eu lembro que eu fiz o slide e aí os meninos da outra vez falaram, professora, o resultado não bateu, eu fiquei de corrigir o slide, mas eu não corrigi. Então, realmente, não vai bater o resultado. Ah, tá bom, então. Obrigada. E realmente, eu não sei se eu dei um tempo para vocês fazerem em sala, mas eu não cheguei a mostrar. Ela deu um tempo para fazer em sala. Mas eu acho que o José Ricardo até resolveu, mas de fato eu não bati com o resultado do slide na hora da aula, porque eu sabia que estava errado. Tá? Mas tudo bem, é isso mesmo. Obrigada. De nada. Gente, aí, olha, aquele errinho que estava dando no meu código, né? Teve um santo chamado Fausto, que me mandou o código rodando bonitinho, rodando certo, e me alertou que o que estava errado no meu código era a equação do lambda ponto, lá no método de Box-Cox. Lambda ponto não, y dot, que é a média geométrica. E aí, gente, olha só, o Fausto até falou, acho que você devia colocar dentro de uma função. Acho que facilita, né, realmente colocar numa função. Eu até salvei o código aqui, é o código que ele fez, tá? Bonitinho. Deve ter mudado pouca coisa, mas o código dele tá super bacana, super completo. Mas o que estava errado era só mesmo essa expressão. Não faz diferença ficar dentro de uma função, porque ele só calcula essa média uma vez.
ele não calcula cada vez dentro do for. Mas o que eu achei muito engraçado, que eu tinha feito errado, é porque a equação do livro lá no Montgomery, ele coloca a média geométrica, e aí aqui a expressão era ln elevado a menos 1. ln disso elevado a menos 1. Só que o menos 1 estava representando a função inversa, que é exponencial. Só que assim, na hora que eu li ln elevado a menos 1, eu fiz um sobre ln. Eu fiz exatamente assim no R. Por isso que estava dando erro, entendeu? Era uma coisa assim. Aí eu falei, gente, que estranho isso. Deixa eu até pegar aqui no livro para vocês verem. Eu quebrei a cabeça, conferi e não achei, mas muito obrigada, viu, Fausto? Salvou o nosso código. Deixa eu mostrar. Ah, não, está lá no capítulo 15, né? Aqui. O livro tá assim. Assim, ó, y ponto é igual a ln elevado a menos 1 disso. Eu fiz exatamente assim no R. Eu fiz log e tal, elevei a menos 1. Aí ele faz 1 sobre log, né? E não é isso. O menos 1 aqui está representando a função inversa. É isso. Só para vocês terem atenção, se vocês não forem usar o código que eu coloquei lá, que é o do Fausto, tá? Mas eu já adicionei no slide e tá bonitinho lá para quem quiser implementar. Então, todo o exemplo 1 rodado no R, aí dá bonitinho o resultado lá, o mínimo, né, do lambda no lambda próximo de 0,5 no primeiro exemplo, que bate com o resultado da transformação que a gente faz empírica pela regressão linear. E do mesmo modo, aí a gente calcula o intervalo, tá vendo? Aí eu vim aqui e adicionei, né, o lambda estrela lá, que é o valor do limite de confiança. E aí, o lambda estrela deu 43 aqui na soma de quadrados. Então, a gente tem aqui, seria, né, o valor que tem o intercepto aqui no eixo X, né, da curva dos lambdas com essa reta, me dá o limite inferior e o limite superior. Então, a gente vê que o intervalo de confiança que ele não contém um 1. Eu não sei se vocês conhecem algum comando do R que dá um intercepto de duas retas, de duas funções, na verdade. Eu queria saber esse ponto aqui, exatamente qual que é, e esse aqui, exatamente qual que é. Se vocês souberem como colocar isso aqui no R, vocês me falam, tá? Mas, de toda forma, o intervalo não contém o 1, né? Mas ficou realmente diferente do pacotinho Box-Cox. O pacotinho Box-Cox sugeria um lambda de 0,95, bem próximo de 1. Já no segundo exemplo, também o resultado bateu. O mínimo foi 19, que está aqui 19 da soma de quadrados do erro, então o lambda sugerido é 0, lembrando que o lambda sugerido 0 significa que a gente vai aplicar a transformação logarítmica, que é a mesma que a gente fez quando... Desculpa, a gente está querendo espiar. Quando a gente fez o método empírico também, a gente achou logarítmica. Então, tanto esse método aqui do Box-Cox implementado pela equação do livro, quanto o método empírico deu o mesmo resultado nos dois exemplos. Pode ser que não dê, tá? E tudo bem, coincidentemente deu. E aqui também o intervalo, né, de confiança aqui está próximo de menos 0,5 a 0,5. Então, ele não contém um 1, quando o intervalo de confiança para o lambda não contém um 1, é uma indicação de que uma transformação é necessária. E esse bateu com o resultado da função. Deu também um lambda próximo de 0. Do pacote do R, tá? É isso, gente. Então, continuando aí, hoje a gente vai falar sobre análise de poder e tamanho de amostra, tá? Na verdade, assim, só para a gente ver o nosso mapa mental aqui, a gente está no último tópico, que é o tópico 5, finalmente, determinação do tamanho de amostra, tá? Para o experimento com o fator. Então, a gente vai falar sobre curva de poder, né? Sobre como determinar isso. Deixa eu passar meu chat aqui.
Beleza, gente. Bom, então, para finalizar, né, o que faltou a gente discutir dos experimentos com o fator? Como que a gente determina o número de réplicas, tá? Então, todos os exemplos que a gente trabalhou, a gente fala, olha, eu vou usar n igual a 5 réplicas, eu vou usar n igual a 3. Porque, assim, o que a gente sabe é que se é um experimento, né, completo, em que eu vou executar todas as combinações, aqui eu só tenho um fator, né? Então, eu vou medir a resposta em todos os níveis do fator. Então, o número de níveis eu já determinei, só falta determinar o número de réplicas, né? Mas como que a gente faz isso de uma forma ótima? Bom, a gente está pensando sempre no poder do experimento, né? Quem lembra o que é o poder de um teste de hipótese? Como que eu interpreto o poder? Alguém lembra exatamente a definição de poder? Exatamente. Aproximadamente, pode ser. Não é a... Não sei se é acurar essa palavra, a chance de acertar, de assim, aceitar, não rejeitar a hipótese nula quando for verdadeiro, né? Algo assim? Ou estou falando besteira? Ih. Caiu? Desculpa, gente, eu caí. Eu caí feio aqui. Eu fui fechar uma janela, eu fechei o Teams. Desculpa. Pode continuar. Era o Renan que estava falando? João, travou com a boca cheia d'água. Diga então, conte. Eu não sei se é isso. Não, você eu estava acho. falando certo. Estava indo bem. Então é isso. Não, falo de novo. É isso não, é. Você a chance de acertar a hipótese nula ou a hipótese alternativa quando uma ou outra for acerta, né? Na verdade, assim, é exatamente isso, né? Tá ligado à chance de você tomar a decisão correta quando você faz o seu teste de hipótese, né? Você acertar. É basicamente isso. Só que a gente tem que definir que a gente tem 2 tipos de erros e 2 tipos de acertos, né? Mas é exatamente isso. Alguém mais quer falar sobre o que, né? Falar mais um pouquinho sobre o poder? Hã? Muito bem, gente. A probabilidade de rejeitar H0 quando H1 é verdadeira. Exatamente. Exatamente. É esse tipo de erro que a gente está falando, né? Em relação ao fato de H1 ser verdadeira, né? Aqui eu estou condicionando ao fato de que existe alguma diferença. Então, aqui vamos supor, né? No nosso teste de hipótese, particularmente, a gente tem a hipótese nula de que as médias são iguais, versus a hipótese alternativa de que existe alguma diferença, ou 2 médias são diferentes. Bom, antes de falar o que é o poder nesse contexto, né? Na verdade, vocês já sabem essa definição, mas é importante falar que quando eu olho as minhas hipóteses e falo, olha, eu rejeito a hipótese nula quando existe alguma diferença entre as médias, ou quando existe algum efeito é diferente de zero, algum tal i é diferente de zero. Mas que diferença que é essa? Que diferença que na prática é importante para mim para eu rejeitar a hipótese nula, tá? Então, essa diferença prática que é importante na definição do poder, na definição do tamanho da amostra, é uma coisa que só o pesquisador que conhece o problema que vai saber definir, tá? Tá ligado à sensibilidade do teste. Quanto mais sensível eu quero que o meu teste seja, de mais amostras eu vou precisar, né? É a lógica da estatística pensando em amostra, né? Então, quanto menor for esse efeito, menor for a diferença que eu quero detectar, maior vai ser o meu N. E aqui eu vou mostrar 2 abordagens para determinar o N, muito simples. A segunda, então, é assim, é uma abordagem direta, que é o método de estimação do intervalo de confiança.
Mas vamos falar um pouquinho das curvas características de operação e de poder. A gente não vai desenhar muita curva característica de operação, porque a gente consegue calcular tudo no R, mesmo que a gente vá fazer a conta com base na distribuição de probabilidade, sem usar o pacotinho no R, tá? Porque antes, talvez, acho que nessa edição, a edição mais recente do livro do Montgomery não tem, mas antes ele colocava umas curvas de poder no final do livro. E quando às vezes a gente ia ensinar isso, a gente precisava ficar procurando o pontinho que duas curvinhas se interceptavam para achar o N. Agora não, a gente coloca lá no R e fica bem mais fácil, né, da gente ter uma precisão nesse resultado. Bom, primeiro método é a curva característica de operação e de poder. Então, a curva característica de operação, vocês já devem conhecer, é um gráfico que plota no eixo X a probabilidade do erro tipo 2, né, que seria o beta, para um determinado tamanho amostral, e no eixo Y um parâmetro qualquer que vai me falar a extensão na qual H0 é falsa. Esse parâmetro é essa diferença aqui, tá? Então, eu estou falando que quanto maior for a diferença entre as médias, maior vai ser o poder do meu teste, mais fácil vai ser o meu teste detectar essa diferença. Agora, se a diferença que eu quero detectar for muito pequenininho, meu poder pode ser baixo, com um determinado N. Então, a curva de poder, eu vou fixar o N e vou traçar essas duas quantidades, o beta, que no caso é o erro tipo 2, e a diferença, e vou ver como que isso se comporta, tá? Agora, a gente pode não traçar essa curva, a gente pode simplesmente especificar a diferença, especificar o poder e achar o N, ou vice-versa, né? A gente pode deixar algum desses parâmetros desconhecidos e encontrar. A curva de poder, ela tem o mesmo raciocínio, só que ao invés dela plotar o beta, que é o erro tipo 2, ela plota o poder, que é o menos beta. Tá? Então, ela vai ter aquele sentido de quanto maior for a diferença, maior vai ser o poder, né? Ela vai ser uma curva crescente na diferença. E aí, então, o que seria, vamos definir, né? O erro tipo 1, o erro tipo 2 e o poder aqui no nosso teste. A hipótese nula de que as médias são iguais versus a hipótese alternativa de que existe alguma diferença. O meu erro tipo 1, né? Ele é o meu alfa. É um dos erros que eu posso cometer no meu teste, né? Por definição, ele é a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeiro. Então, eu estou falando o seguinte: a hipótese nula é verdadeira, ou seja, o fator não tem efeito, mas eu concluo que ele tem, né? Então, assim, para definir qual que é o meu alfa ideal, eu preciso ver qual que é a gravidade desse erro. Mas usualmente a gente fixa lá 5%, 1%, enfim, né? Depende do seu processo. Isso é muito particular, né? Eu já vi, por exemplo, pessoal de empresa farmacêutica trabalha sempre com alfa muito pequenininho, de 1%. Então, assim, depende, porque, enfim, né? Qualquer erro é um erro que é muito grave. Então, isso depende muito da sua condição. Agora, o erro tipo 2, né? Normalmente, assim, a gente fixa o N com base nele, né? A gente determina o tamanho de amostra com base nele. E é o que a gente chama de beta, que é a probabilidade de a gente cometer outro erro, né? Que é, dado que H0 é falso, ou seja, dado que existe efeito do fator, eu concluo que não existe. Isso acontece quando o meu teste ele tem uma sensibilidade muito pequena, tá? Ele não é capaz de detectar uma diferença entre os fatores quando essa diferença existe no patamar que eu quero. Então, assim, o que é ter ou não ter uma diferença? Depende do que eu especifico como uma diferença importante do ponto de vista prático, tá? Então, por exemplo, eu vou falar, olha, no exemplo do percentual de algodão, né? A gente tem vários percentuais de algodão e medindo a resistência da fibra. Então, eu falo, olha, só vale a pena eu aumentar o percentual de algodão se esse aumento aumentar também a resistência da fibra em, sei lá o quê, 10 unidades pelo menos. Então, eu falo, olha, se o efeito do fator, né, mudar de um nível para o outro, não altera a resistência da fibra em pelo menos 10 unidades, para mim, do ponto de vista prático, eu prefiro nem mexer. Então, eu vou especificar
que o meu teste ele tem que ter poder suficiente para detectar uma diferença de 10 unidades, né? Ou mais, claro. Então, assim, é a menor diferença ali que é importante para mim, que eu quero garantir, pelo menos naquele nível, meu teste tem a sensibilidade de captar. E o poder, então, ele é um menos beta, então ele é a probabilidade de a gente acertar, né? Probabilidade de eu rejeitar H0, dado que H0 é falsa. No nosso teste, quando a gente fala em alfa, né, a gente está condicionando o fato de que H0 é verdadeira. E toda a construção da estatística de teste, do teste F lá da tabelinha nova, a gente constrói a estatística de teste assumindo que H0 é verdadeira, né? A estatística de teste lá, que é a F0, né, da minha tabelinha nova, ela vai seguir uma F com número de graus de liberdade no numerador, número do denominador correspondente a tratamentos e erro, quando a hipótese nula é verdadeira. Agora, beleza. Eu estou falando agora que o poder é uma coisa, é uma probabilidade que eu vou calcular condicionando ao fato de H0 ser falsa, tá? Então, dado que H0 é falsa, eu preciso encontrar qual que é a distribuição de F0 para eu poder calcular essa probabilidade. E aí, por quê? Rejeitar H0 no contexto do teste F é falar que F0, que é a estatística de teste, é maior do que o valor crítico ali, né? Agora, qual que é essa probabilidade, dado que H0 é falsa? Tá? Ou seja, o poder é detectar corretamente que existe efeito dos tratamentos. É eu conseguir captar alguma diferença entre os níveis do fator, quando essa diferença existe. Agora, para eu construir essa medida de poder, eu preciso saber qual é a distribuição de F0 se H0 for falsa. Porque eu estou condicionando aqui, tá? Bom, se H0 for falsa, tá? Essa estatística F0, né, que é a razão entre o quadrado médio dos tratamentos e o quadrado médio do erro, ela não vai mais seguir uma F com A menos 1 grau de liberdade no numerador e N menos A grau no denominador, tá? Isso só é verdade quando H0 é verdadeira. Quando H0 é falsa, a distribuição é outra. A distribuição, isso cai numa Q quadrado, tá? Essa Q quadrada, ela tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro são os graus de liberdade do numerador, que é o mesmo lá, o grau de liberdade dos tratamentos. O segundo parâmetro são os graus de liberdade do denominador da F, que são os graus de liberdade do erro, e o delta é o parâmetro de não centralidade, tá? Esse parâmetro de não centralidade, ele é um parâmetro que diferencia essa Q quadrado da distribuição F usual, tá? E aí, a gente cai. Se o delta é igual a 0, essas distribuições elas vão ser F, tá? Deixa eu até pegar o artigo aqui, deixa eu ver se eu acho. Gente, desculpa, eu viajei, eu coloquei que quadrado aqui, isso aqui é uma F, tá? É uma F também, não sei de onde que eu tirei que quadrado na hora que eu fui montar o slide. Só que é uma F não central, então ela tem 3 parâmetros ao invés de 2, tá? Ela tem os mesmos parâmetros que tem a F central, mas ela tem um parâmetro de deslocamento, que é o delta, tá? Se o delta for 0, ela cai no caso da F central, tá? Depois eu vou corrigir esse slide aqui. E aí a gente tem uma fórmula para determinar esse delta, com base nos dados do experimento, tá? Esse parâmetro de não centralidade. Essa fórmula aqui, ela leva em consideração o N, as médias amostrais, média global, a medida de variância, que é a variância do erro, a variância da resposta, ou a variância dentro dos tratamentos, que é o meu sigma ao quadrado. Ela pode ser simplificada dessa forma, usando delta ao quadrado, esse delta maiúsculo aqui, que é a diferença entre a maior e a menor médias, tá? Tem um artiguinho, que eu coloquei o link dele aqui, eu até acessei hoje de novo e vi que ele ainda está disponível, então se vocês quiserem dar uma olhada lá, ele fala um pouco mais sobre essa construção dessa F não central para a distribuição da estatística de teste sob H0 falsa, tá?
Então, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem acessar o link aí. E aí, gente, beleza. Para a gente fazer esse cálculo no R, a gente pode fazer de duas maneiras diferentes, tá? A gente pode fazer pelo pacote. Na verdade, tem um pacotinho que você não precisa nem se preocupar em qual é a distribuição da estatística F, dado que a H0 é falsa, tá? Você não precisa se preocupar qual é. Você simplesmente joga lá no pacote e faz. Tem vários pacotes, tá? Mais especificamente para o teste T, para um teste da tabela nova, né? Experimento com um fator. A gente tem esse power.anova.teste, que ele é só para experimento com um fator, mas existem outros também. E tem também o cálculo pela distribuição F não central, que é a distribuição que a gente sabe que é a distribuição agora de F0, tá? A gente pode fazer das duas formas. Eu vou fazer das duas formas para mostrar para vocês se os resultados batem, tá? O pacotinho, ele acaba arredondando um pouco os resultados, então fica... E pela distribuição F, a gente consegue ter todos os valores ali, que a gente, né, o valor mais exato ali do poder para um dado N e assim por diante. Tá? Gente, alguma dúvida por enquanto? Vocês estão aí prestando atenção? Tô sim. Por enquanto não tenho dúvida não, professor. Beleza. Beleza, então, gente. Ó, de todo modo, é fundamental entender como as seguintes quantidades estão relacionadas. Então, antes da gente fazer o cálculo, tá? Na verdade, tanto o pacote Power Anova Teste lá, quanto o cálculo que a gente faz usando a distribuição F, a gente precisa de determinar algumas quantidades, né? Esse cálculo de poder e tamanho de amostra são várias quantidades que estão relacionadas entre si, e a gente precisa entender bem a relação entre elas, né? Porque, assim, de certa forma é bem intuitivo isso, mas é importante a gente considerar essa relação entre elas na hora da gente especificar as quantidades que a gente quer, tá? Pelo próprio cálculo aqui da F não central, né? O que eu especifico aqui? Eu estou calculando uma probabilidade, dado que H0 é falso, tá? Esse cálculo aqui da estatística F não central aqui, ela vai depender de A, que é o número de níveis do fator, de N, que é o número de réplicas, vai depender de uma medida de diferença entre as médias, que é esse delta aqui. Então, eu posso calcular esse deltazinho, que é o meu parâmetro de não centralidade, de duas formas. Ou especificando valores hipotéticos para médias amostrais, tá? Que seria o meu y barra e ponto. Então, eu falo, olha, supondo que y barra 1 ponto seja tanto, y barra 2 pontos seja tanto, e assim por diante. Então, especificando que as médias amostrais sejam aproximadamente essas, eu quero detectar uma diferença de tanto. Então, eu posso especificar essas médias ou eu posso especificar só o delta maiúsculo, que é a diferença entre a maior e a menor médias. Então, eu estou falando o seguinte, não importa os valores das médias. Eu vou supor que a maior diferença que eu tenho entre duas médias seja de tanto, tá? Então, eu especifico só o delta. Mas essa diferença entre as médias é uma coisa que entra no meu cálculo. E essa diferença é justamente a diferença que eu falo aqui. Existe alguma diferença? Se existir alguma diferença que seja importante para mim, na prática, eu quero que o meu teste tenha poder suficiente para rejeitar a hipótese nula e captar essa diferença. Eu falo, sim, o meu fator é significativo, o meu fator tem efeito, tá? Então, existir alguma diferença, essa diferença, ela entra na conta aqui, pelo meu delta maiúsculo, ou pelos próprios valores hipotéticos das médias amostrais que eu vou colocar aqui, porque a gente tem que pensar o seguinte, esse cálculo aqui do tamanho da amostra, eu vou fazer antes de coletar meus dados, né? Eu estou pensando que eu ainda não coletei os dados, então eu não tenho y1 barra ponto, y2 barra ponto, eu não tenho as médias amostrais, eu não tenho a média global, né? Essas medidas eu não tenho, são valores hipotéticos que eu coloco com base na diferença que é importante para mim na prática. E aí, o N está aqui nessa conta, né? O N, que é o tamanho da amostra, está aqui nessa conta. Então, eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Eu posso especificar um N, então eu falo,
Vamos supor que eu queira detectar uma diferença de tanto, de, sei lá, o delta maiúsculo aqui ser de 10 unidades, tá? A maior diferença que vai ter entre as médias é de 10 unidades. Eu quero detectar uma diferença dessa grandeza com 3 réplicas. Qual que vai ser meu poder? Então, eu especifico 3 aqui e vou calcular o poder, tá? Ou então eu posso testar. Na verdade, sim, o que eu estou fazendo é testando alguns valores de N, porque eu não sei qual eu vou usar na prática, né? Eu quero saber qual me dá um poder mais próximo do valor que eu quero. Agora, uma quantidade que eu preciso ter é sigma ao quadrado. Eu ainda não coletei os dados, eu não conheço qual que é a variabilidade da minha resposta, mas eu preciso ter uma medida prévia, tá? Para eu fazer qualquer análise aqui. Então, é importante que você tenha algum conhecimento sobre o seu processo, da variância do seu processo, ou você faça um piloto, um experimentozinho piloto, para você ter uma medida prévia dessa variância. Tá? Mas lembre-se que aqui eu não coletei os dados ainda. Então, todas essas quantidades aqui, elas vão entrar dentro da minha conta, né? Quando eu vejo ali a fórmula do delta para calcular F não central, que vai me permitir calcular essa probabilidade, né, associada ao meu poder. Como que essas quantidades, então, estão relacionadas? Primeiro, quais são elas? O sigma ao quadrado aqui, gente, eu estou falando que é a variância do erro puro, tá? É a variância dentro dos meus grupos. Pela suposição de homoceisticidade, eu assumo que dentro de cada tratamento a variância é igual a sigma ao quadrado. Ela é constante ao longo dos tratamentos. Essa é uma medida importante para a gente avaliar o poder. O alfa e o beta, né? O erro tipo 1 e o erro tipo 2. N, que é o número de réplicas. E diff, que seria essa diferença, né? Eu posso especificar essa diferença que é importante, que eu quero que o meu teste seja capaz de detectar. Eu posso especificar como uma diferença entre as médias, como a gente faz aqui no caso do delta, tá? Como eu também posso especificar como uma medida de variância entre grupos. Na verdade, a gente pega uma razão de variância entre grupos com variância dentro dos grupos. A gente pode especificar em termos de variância também, tá? Ou em termos de diferença entre médias. Mas é para dar uma ideia da sensibilidade que eu quero que o meu teste tenha, né? De modo geral, então, né? Ceteris paribus aqui, eu usei essa expressão. A gente ouviu o povo da economia adora usar essa expressão, né? Que significa, na verdade, mantendo-se todas as condições constantes, essas relações aqui, elas existem, né? Essa expressão, não sei por que o povo da estatística não usa tanto, porque ela é muito adequada em várias situações. Aqui eu estou falando o seguinte, olha, mantendo-se todas as condições constantes, se eu variar, por exemplo, se eu aumentar o sigma ao quadrado, tá? O que acontece com o N? O N aumenta. Então, eu estou falando o seguinte, se eu tenho um experimento com uma variância maior, aqui eu estou falando da variância dentro dos tratamentos, eu vou precisar de um N maior para representar aquela variância, tá? Dentro da CNTP, o Renan falou. Lembra da Luísa? Ah, Luísa Lacroix! Verdade! A Luísa era da economia, ela devia usar essa expressão, então. O economista que adora isso. Então, é isso. Se eu tenho mais variância, eu preciso de um N maior, né? Se o alfa diminui, então, por exemplo, qual que é o efeito do erro tipo 1? Usava, né? A Lívia falou, porque a Luísa aposentou, né? Acho que às vezes a maioria do pessoal acho que não chegou a conhecer a Luísa, né? Mas ela aposentou, verdade. Bom, se o alfa diminui, o que é o alfa? É o erro tipo 1, né? Então, mantendo todas as outras condições constantes, né? Mantendo o beta constante, a variância constante, a diferença constante. Se eu só diminuo o erro tipo 1, eu aumento o N, porque se eu quero ter menos chance de cometer um erro, eu preciso de um tamanho amostral maior. Da mesma forma, se eu diminuo o beta, né, que é o contrário lá do poder, se eu quero ter menos chance de cometer o erro tipo 2, eu também tenho que aumentar o N. Então, qual que é o efeito de cada uma dessas quantidades no meu N, né? É disso que a gente está falando. Se o alfa aumenta, o beta diminui, né? A gente sabe, claro, que a gente pode melhorar o poder do experimento.
meu experimento está com poder baixo, só que não tem como eu melhorar a amostra, porque eu já coletei a amostra. Não tem como mudar o N, não tem como mudar a variância, não tem como mudar a diferença que eu quero detectar, né? É a situação em que você resolveu olhar o poder tarde, né? Depois que você coletou os dados. E aí você fala, não tem como eu melhorar o poder. Então, uma forma da gente tentar contornar a situação é aumentar o erro tipo 1. Se a gente aumenta o erro tipo 1, o beta diminui. Então, assim, eu falo, eu posso aceitar um erro tipo um pouco maior para eu ter um ganho de poder. Então, o meu 1 menos beta vai melhorar, né? O beta vai diminuir. E vice-versa, né? E se a diferença diminui, isso aqui é questão da sensibilidade do meu teste, do meu experimento, né? Se a diferença que eu quero detectar diminui, o N aumenta, né? Então eu tô falando, será que existe uma diferença de pelo menos 10 unidades de resistência do tecido entre 2 níveis de percentual de algodão? Então, eu estou falando, olha, eu quero que o meu teste tenha sensibilidade para detectar uma diferença de 10 unidades. Agora, vamos falar assim, olha, não, na verdade, eu quero ser bem mais criterioso, tá? Eu quero que meu teste detecte uma diferença de 2 unidades. Se eu tiver uma diferença de 2 unidades em 2 médias, eu já quero que meu teste rejeite H0. Então, eu vou precisar de um N maior para conseguir captar essa diferença, né? Deixa eu ver aqui, gente. Configuração aqui do meu microfone, um minutinho só. Alguma dúvida, gente? Até agora? Deixa eu só mexer aqui. Gente. Ei, filho, o que foi? Estou tentando mexer na configuração do meu microfone aqui, um minutinho só, gente. Isso. Estão me ouvindo, gente, agora? Tô sim. Beleza. Esqueci de ligar meu abafador de ruído aqui. Mas estava bem longe os meninos, estava bem baixinho. Mas é melhor evitar. Porque tudo pode sair do controle. Eles chegaram, eu falei, cadê meu negócio? Beleza, gente. Vamos lá. Beleza, então continuando, né? E outra questão também como eu falei, a gente pode especificar essa questão do qual a diferença entre as médias que eu quero que o meu teste detecte, né? Ela pode ser especificada pela diferença entre as médias, como no caso aqui do valor de delta, né? Eu pego o meu delta, essa diferença aqui do delta maiúsculo, que é entre a maior e a menor média, ou a gente pode trabalhar também com uma medida de razão entre variâncias, para especificar essa diferença. Tá? Que seria a razão. Eu não sei, vamos supor, eu não sei exatamente quais são os valores, se bem que eu preciso de ter uma medida do sigma ao quadrado, que é a variância dentro, né? Dentro dos tratamentos. Mas se a razão entre a variância entre os tratamentos e a variância dentro dos tratamentos aumenta, eu estou falando o seguinte, eu estou falando que
Se essa razão aumenta, significa que a variância entre as médias, a diferença entre as médias aumenta em relação à variância dentro dos tratamentos, tá? Então, eu estou falando que eu tenho uma diferença maior entre as médias. Então, quanto maior for essa razão, né? E aí eu vou ter um aumento também no N, tá? A gente vai ver nas funções aqui, tanto no pacote Power. Na verdade, assim, a gente só vai conseguir usar essa medida de variância entre e dentro no pacote, tá? Porque pela distribuição F não central, usando as próprias medidas do cálculo do poder com base na distribuição de probabilidade aqui da F não central, não tem como a gente trabalhar com a razão das variâncias. A gente só consegue trabalhar mesmo com a diferença entre as médias, tá? Mas, de certa forma, a gente tem essa razão aqui. Então, se a razão entre as variâncias aumenta, N aumenta. Na verdade, aqui, gente, não, N tá errado isso, N diminui, né? Eu tô falando, no numerador eu tenho a variância entre as médias e no denominador eu tenho a variância dentro, que é como se fosse meu sigma quadrado, só que eu só especifico a razão. Então, eu tô falando o seguinte, se essa razão aumenta, as médias, os tratamentos estão ficando mais diferentes, tá? Então, é mais fácil de detectar. Então, na verdade, com esse efeito aqui, dessa variância aumentando, o N diminui, ao contrário. Quanto menor for a variância entre as médias, for a diferença entre as médias, mais difícil é detectar, então eu preciso de um N maior, tá? Então, aqui tá errado também, eu preciso corrigir, tá? Essa última relação aqui, N diminui, tá? Depois a gente vai fazer o cálculo e vai traçar uns gráficos, uma curvas, para a gente ver melhor essas relações. Vamos pegar um primeiro exemplo? A gente vai partir de um exemplo em que a gente tem os valores das médias, tá? Então, eu estou falando que eu estou estipulando valores hipotéticos para as minhas médias amostrais. E com base nessas médias hipotéticas, eu estou determinando a minha diferença. A diferença que é importante para mim, tá? Então, eu estou falando o seguinte, aqui é um experimento com 4 tratamentos, o fator tem 4 níveis, e o poder desejado para esse experimento é de 0,9. Eu quero ter 90% de poder, ou seja, dado que existe uma diferença dessa grandeza entre as médias populacionais, eu quero que o meu teste detecte essa diferença com 90%. Ou seja, 90% das vezes a hipótese nula, no teste F vai falar que existe diferença entre as médias se a diferença for dessa grandeza aqui, tá? Então, eu especifiquei diferenças assim. Aqui o principal é a menor e a maior média, tá? Então, eu elenquei valores da média aqui como sendo valores hipotéticos, mas a diferença que vai fazer realmente na verdade, a diferença entre as médias que vai fazer diferença no meu teste é entre a maior e a menor, tá? Que são os extremos. As médias intermediárias não tem problema. Então, eu estou falando o seguinte, que se a diferença entre a maior e a menor for de 100 unidades, tá? Eu quero que meu teste tenha 90% de chance de detectar essa diferença, de rejeitar a hipótese nula. O pesquisador sabe que o desvio padrão da resposta não será maior do que 25. Tá? Então, é aquela questão, a gente precisa ter um chute inicial da variância dentro dos tratamentos, tá? E aí, lá no R, gente, tem um comandinho, primeiro a gente vai fazer usando o comando power a nova test, e aí eu especifico, tá? As minhas médias dos grupos, que são as 4 médias que eu coloquei lá, as médias hipotéticas, e aqui, como que funciona essa função? Dessas quantidades que eu coloquei para vocês aqui, a gente precisa especificar. São 5 quantidades, tá? A gente especifica 4. Porque a função ela tem esses 5 argumentos. A gente especifica 4. O argumento que a gente não especificar é o que ele vai calcular. Tá? Justamente porque tudo isso, todas essas quantidades,
elas estão relacionadas ali no cálculo, né? Como a gente viu aqui no próprio cálculo da F não central, né? Eu vou calcular a probabilidade em cima disso, meu poder vai ser uma probabilidade em cima disso. Então, eu especifico 4, e aqui eu deixo em branco, ele calcula para mim, tá? Então, a gente vai fazer algumas variações disso aqui. Por exemplo, ó, número de grupos, eu tenho 4 grupos, tá? Isso aqui, claro, tem que bater com o número de médias. E aqui, eu vou especificar, tá vendo? A variância entre, tá? A variância entre as médias. Que é uma medida... Pegando essa variância entre as médias com a variância dentro das médias, isso me dá uma medida da diferença que eu quero detectar, tá? Porque não só falar que tem uma diferença de 100 unidades entre a maior e a menor, mas leva em conta também a variância dentro, né? Porque basicamente o teste de hipótese para comparação de médias é isso. Ele está falando quanto que as médias são diferentes quando você compara também a variabilidade de cada grupo. Então, se eu estou comparando fontes de variação, né? A Nova está fazendo isso. Então, aqui é exatamente isso. A variância entre vai ser a variância desse vetor, ele vai calcular uma medida de variância aqui. A variância entre, então, a variância do vetor, a variância dentro é o meu valor de sigma ao quadrado, que eu especifiquei, isso aqui é uma medida de variância, eu já elevo ao quadrado, 5% de significância e eu quero um poder de 90%. Então, percebam que aqui a única coisa que eu não preenchi foi o N, que é o que eu quero que ele calcule. Bom, aqui ele me deu um N de 2,64, tá? Ele vai me dar um valor quebrado, que é o valor que está exatamente esse poder de 0,9. Tá? Então, eu estou falando, ó, para ter um poder de 0,9, eu preciso de 2,6, o tamanho amostral. Então, na verdade, a gente arredonda, né? Eu preciso de 3 réplicas, porque com 2 réplicas eu não consigo ter o poder de 90%. Então, para ter o poder de 90%, para detectar essa diferença dessa grandeza entre as médias, considerando a variância dentro dos grupos, com 5% de significância, 3 réplicas são necessárias, tá? E agora, a gente pode mudar um pouquinho as outras quantidades para ver o efeito que isso vai ter. Por exemplo, a variância entre os grupos, né? Eu comentei com vocês. E se eu tenho mais variância... Aqui é dentro dos grupos, tá? Aumentando a variância dentro dos grupos. Também tem que corrigir isso aqui. Aumentando a variância dentro dos grupos de 25 para 35, tá? 25 foi o valor que ele especificou. A única coisa que eu mudei aqui foi o 35 no ifim.var. E aí, o N aumentou para 3,9. Tá? Então, se eu tenho mais variabilidade dentro dos tratamentos, eu preciso de mais réplicas. Eu preciso de 4 réplicas, tá? Para atingir 90% de poder, ou seja, para o meu teste com 90% de chance, rejeitar a hipótese nula quando essa diferença entre as médias existir. Beleza, gente? Vou ver o chat. Beleza, gente. Agora, vamos mexer um pouquinho no erro tipo 1, né? O erro tipo 1, de 5% para 1%. Aquilo que eu falei, quando a gente diminui o erro tipo 1, né? A gente está sendo mais rigoroso. Eu estou falando, eu quero ter menos chance de cometer o erro tipo 1. Então, o que acontece com o meu N, né? Para o mesmo valor de poder. Então, eu fixei o mesmo valor de poder, eu voltei a variância lá para 25, que era o valor inicial. Então, inicialmente, a gente tinha com 5% de significância, 2,64 era o tamanho amostral para ter 90% de poder. Agora, erro tipo 1 menor de 1%, meu tamanho amostral cai para 3,5. Tá? Então, eu preciso de, na verdade, mais réplicas, de 4 réplicas, para eu conseguir manter o meu nível de confiança em 99% e o poder em 90%. Né? Então, o efeito que tem o erro tipo 1 no N.
E agora mexendo no poder, tá? Eu vou voltar o nível de significância para 5% e o poder vai para 95%. Então, eu estou sendo mais rigoroso. Eu quero ter um poder maior. E aí, comparando com o primeiro resultado, o N era 2,64, quando o poder era 90%. Quando eu subo o poder para 95%, o meu N sobe para 2,9, tá? Então, se eu quero ter maior poder, mantidas as outras condições, né, ceteris paribus, eu vou aumentar o N, tá? E aí, uma outra coisa que a gente pode fazer é mexer também na diferença entre as médias, tá? Eu estou especificando aqui outro vetor de médias amostrais. Eu vou manter a variância dentro dos grupos em 25 ao quadrado, mas a variância dentro dos grupos, desculpa, a variância entre grupos vai ser menor. Antes, a diferença entre a maior e menor média era de 100 unidades. Agora, ela vai ser uma diferença de 50 unidades. Então, eu quero que o meu teste seja mais sensível, né? Detecte efeitos menores, para ele detectar efeitos menores com o mesmo nível de poder, o mesmo nível de significância, mantida a variância dentro dos grupos. O que acontece com o N? Ele aumenta muito, né? Ele foi para 7,3. Lembrando que antes ele estava em 2,6, né? Então, eu preciso de pelo menos 8 réplicas para conseguir ter 90% de poder para detectar essa diferença, que é menorzinha. Então, é o efeito que a diferença tem, né, no nosso tamanho amostral. E aí, alternativamente, como eu falei, daquelas 5 quantidades, você especifica 4. Agora, eu posso, ao invés de especificar o poder, especificar o N. Então, eu falo, olha, e se eu tiver 5 réplicas, qual é o poder que eu tenho? E aí, comparando, né, nessa situação aqui, em que ele falou, olha, eu preciso de 7,3 réplicas para ter 90% de poder. Agora, com 5 réplicas, qual é o meu poder? Meu poder foi para 70%. Tá? Então, 5 réplicas eu não consigo atingir um poder muito alto, né? Muito embora, assim, na prática, um poder de 80%, né, já é algo bem razoável. Claro que depende do seu fenômeno, né? Mas normalmente a gente é mais rigoroso, usualmente com a confiança, né? 95%. Agora, o poder, a gente costuma se preocupar um pouco menos com o erro tipo 2, né? A verdade é essa. Que agora eu vou fazer diferente, tá? Eu não vou entrar mais com aquele vetor de médias, tá? Das médias dos grupos. Eu vou trabalhar só com a razão entre as médias, tá? A razão entre as médias não, gente, desculpa. A razão entre as variâncias, tá? Aí eu tô falando o seguinte, que eu vou assumir uma variância. Na verdade, aqui, pensa que eu também não estou especificando um valor de desvio padrão dentro dos grupos, tá? Eu estou falando o seguinte, qual que seria a razão entre o desvio entre e o desvio dentro, tá? O que vai impactar mais é a razão e não nos valores por si, tá? De uma forma geral, é isso que a gente faz aqui. Então, eu estou falando que a variância dentro dos grupos, ela vai ser 2 vezes a variância entre os grupos, tá? Então, aquela razão lá, variância entre dividido por variância dentro, ela vai ser meio, tá? Essa razão que eu coloquei aqui no slide. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo? Variância entre, que é o between, variância dentro, que é o within. Então, variância entre dividido pela variância dentro, ela vai ser meio. Para ter 90% de poder, 5% de significância com 4 tratamentos. Quantas réplicas eu preciso? Eu preciso de 10 réplicas, tá? Eu estou numa situação aqui em que eu preciso de um número bem razoável de réplicas, né? Para eu conseguir detectar
uma variância que seja dessa ordem aqui, né? A variância entre tratamentos como sendo metade da variância dentro dos tratamentos. Agora, vamos piorar um pouquinho a situação. Eu estou falando que a variância entre os tratamentos é menor ainda, 0,7, tá? Então, aquela razão agora ficou menor ainda, 0,7 dividido por 2. O N aumenta para 14, tá? Então, a variância entre, né, é a variância entre as médias, né, dos grupos. Quanto menor ela for, em relação à variância dentro, mais sensível o meu teste precisa ser. Eu quero captar diferenças menores, né? Por isso que eu falei que aquela relação lá no slide estava errada, né? É isso aqui mesmo, gente. Alguma dúvida, gente? Até aqui? Professora, você falou que a relação do slide estava errada? Porque lá no slide eu coloquei aqui. Aqui, ó. Eu falei que se a razão entre a variância entre e a variância dentro aumenta, o N aumenta, tá? E ao contrário, o N diminui, tá? Porque a gente viu, é o que a gente viu lá. A razão diminuiu e o N aumentou, entendeu? Então, isso aqui, N diminui. Eu fiquei de corrigir também, tá? Ok, Eu vou corrigir, assim que acabar a aula, eu corrijo e já falo para vocês lá no mundo, tá, gente? Tá? Então, assim, essa questão de você especificar um conjunto hipotético de médias amostrais, a princípio é meio estranho. Você fala assim, nossa, mas eu vou especificar uns valores para a média? Eu quero saber se tem diferença entre elas, mas não sei exatamente quais seriam os valores. A gente não precisa explicar muito nos valores em si, né? Na verdade, a gente precisa se preocupar na diferença entre esses valores para a variância dentro dos grupos. Nessa razão, né? Essa razão que é importante. Então, às vezes, pode ser mais fácil colocar uma medida de variância ao invés de especificar essas médias, mas, enfim, depende, né? Depende, mas tem opções, né? Aquilo que a gente achar mais intuitivo. Tá? E aí, gente, alguma dúvida? Aqui tudo usando o pacotinho do R, tá, gente? Mas tem outros pacotes aí que podem ter entradas com outros nomes, enfim, argumentos com outros nomes. Mas vamos agora fazer o cálculo, né? O cálculo de verdade agora. Vamos fazer o cálculo. Esse negócio de usar pacote é muito estatístico Nutella, né? A gente é estatístico raiz. Então, vamos lá. A gente calcula pela distribuição F não central. Então, aquilo que eu falei. A probabilidade, né, de rejeitar H0, dado que H0 é falsa, que constitui o poder, ela se baseia numa F não central. E se eu até voltar aqui no slide, gente, eu vou corrigir esse. Vou ter que quadrado aqui. Não sei de onde que eu tirei esse aqui quadrado, gente. Estou tentando lembrar de onde que eu tirei para botar isso aqui. Mas, enfim, é uma F, né? Uma F não central com parâmetro delta. Então, aqui, eu vou calcular à mão. Alguma dúvida? Eu vou calcular à mão. Deve ter colocado porque não é uma razão de que quadrados ali? Os quadrados médios, né? Cada um é um que quadrado, mas... Deve ter sido isso, então. Eu acho que foi, gente. Porque, nossa, eu viajei, assim. Viajei grandão. É uma razão de que quadrado, mas assim... você tem razão. Deve ser. Vamos agora fazer o cálculo à mão, mas usando alguns valores que não são os mesmos valores do exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou especificar, então, quando a gente vai fazer à mão, tá? A gente não tem a opção de especificar o poder e pedir o N.
Na verdade, tem se a gente colocar isso dentro de uma função, mas enfim, porque a gente vai fazer o cálculo à mão com base aqui na F, tá? Quando a gente chama lá a distribuição F do R, a própria distribuição F do R, ela já tem esse parâmetro de não centralidade como uma opção, tá? Então, a mesma distribuição F lá que a gente usa, é porque o parâmetro de não centralidade, normalmente a gente não especifica ele e o default do R é 0, tá? Então, aqui o que a gente faz? A gente especifica os 3 parâmetros. O grau de liberdade do numerador, do denominador e o parâmetro de não centralidade. A gente vai usar a mesma função, tá? E eu vou usar direto essa fórmula aqui do poder, que eu estou falando o seguinte, o poder é o menos beta, né? Que é a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é falsa. Rejeitar H0 significa que no nosso teste F, a estatística de teste caiu na região crítica. Ou seja, a estatística de teste é maior do que o valor crítico, o valor que delimita a região de rejeição de tamanho alfa, na cauda superior. Então, o poder vai ser a probabilidade de F0 ser maior do que essa medida. Tá? Como o valorzinho lá de PF lá no R calcula a probabilidade acumulada, a gente faz um menos zero, um menos ele, mas percebam que aqui é alfa, A menos 1, N menos A. O grau de liberdade 1 lá é A menos 1, grau de liberdade 2 é N menos A, e essa é uma distribuição F não central. Então, a gente precisa incluir o terceiro parâmetro, que é o parâmetro de não centralidade, que é calculado por meio dessa fórmula, tá? Então, eu coloquei tudo lá no R, esses cálculos aqui. Então, a gente tem aqui o N, os valores de Mi. Vamos supor que eu tenha 4 médias aqui, 4 tratamentos, e a diferença entre a maior e a menor é de 10 unidades, tá? Eu quero avaliar o poder com 9 réplicas. A medida de desvio ou de variância, né? No caso, o desvio padrão dentro dos grupos já é de 5 unidades. A igual a 4, que é o número de tratamentos, o número de níveis, o alfa 0,05, e a média global aqui eu peguei a média das 4 médias que eu especifiquei. Vou calcular primeiro o parâmetro de não centralidade da F usando aquela fórmula, tá? Do delta. O grau de liberdade 1 é do numerador, dos tratamentos, A menos 1. O grau de liberdade 2 é do denominador, do erro, A vezes N menos 1. E o F alfa vai ser o valor, o valor da região crítica, o valor que delimita a região crítica no meu teste F nesse caso, tá? Então, eu usei o QF, a função do QF, especificando uma região de 1 menos alfa, uma probabilidade acumulada de 1 menos alfa. Então, esse é o valor da estatística de teste, é o valor crítico que eu comparo a minha estatística de teste para saber se eu rejeito ou não rejeito a hipótese nula. Agora, o poder, ele vai ser 1 menos a probabilidade acumulada da F nesse valor, com os 3 parâmetros da minha F não central. Beleza? Deu para entender aqui o que eu fiz, as contas que eu fiz? E o meu poder aqui, 0,93. Então, eu estou falando que eu tenho 93% de chance de rejeitar a hipótese nula de que as médias são iguais se a diferença entre as médias for dessa ordem de grandeza, tá? Que está representada pelas minhas médias amostrais, 0,93. E agora a gente vai determinar o poder especificando a diferença que a gente detectar, tá? Eu estou voltando aqui na fórmula do parâmetro de não centralidade, a gente tem 2 opções. Como eu tinha minhas 4 médias, nesse exemplo, eu usei essa fórmula aqui, tá? Agora, ao invés de usar essa fórmula, especificando os valores para as 4 médias, eu posso calcular simplesmente o meu delta maiúsculo, tá? Que é a diferença entre a maior e a menor. Então, vamos supor, eu especifico só que a maior diferença entre as médias é de 10 unidades. Ou
Peraí, gente. Não sei onde estou agora, perdi. Tá. A diferença é de 10 unidades, tá vendo? O meu delta maiúsculo aqui eu chamei de diff. Aí eu estou usando a fórmula do parâmetro de não centralidade que leva ele em conta. E o meu poder, 0,93. Tá vendo? O valor é o mesmo, tá? Não faz diferença, isso, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, não faz diferença os valores intermediários, tá? O parâmetro de não centralidade, ele leva em conta simplesmente a maior diferença entre as médias amostrais. Então, tá? Eu posso especificar só isso, tá? Aí, gente, uma opção que a gente tem também legal é a gente plotar a curva de poder para a gente ver melhor essas relações, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei dentro de uma função esse cálculo do poder, porque aqui é meio que assim, para cada valor de n eu vou ter um poder diferente, né? Então, eu botei numa função e aí eu posso plotar para variando, né, esses argumentos de entrada do cálculo do poder. Então, aqui, por exemplo, eu vou variar o n de 2 até 10, de 2 réplicas a 10 réplicas, e vou avaliar como que o meu poder varia. Eu fiz um plot aqui, em que o meu poder, meu eixo y, tá? Ele é o valor da minha função de poder. E aí eu tenho aqui uma curva de poder, né? A curva de poder é isso. A curva de poder tradicional, na verdade, ela fixa o n e o eixo x sempre é a diferença. É a medida de diferença entre as médias que eu quero detectar, tá? A gente vai plotar essa daqui a pouco, mas aqui também eu estou plotando poder versus uma quantidade que é o número de réplicas. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Se eu aumento o número de réplicas, o meu poder aumenta, né? Até que chega um ponto que não vale mais a pena aumentar o número de réplicas, porque o meu poder já atingiu um patamar que ele não vai melhorar muito a partir daquilo, né? E isso explica também, essa relação entre o poder e o N, explica muito porque aqui quando você está lidando com bases de dados muito grandes, todo teste que você faz dá significativo, né? O valor dá tudo baixo. Porque você tem uma amostra tão grande, o seu teste fica tão sensível que qualquer coisa para ele é significativa, ainda que aquilo não seja importante para você na prática, né? Então, é bem interessante quando você está lidando com essas bases de dados aí do IBGE, bases muito grandes, costuma acontecer isso, a gente tem que ter cuidado, né? E aí, fazendo essa brincadeira, tá colocando dentro da função aqui, depois que eu coloquei dentro da função, eu posso fazer os plots para outras quantidades aqui. Eu estou plotando agora o poder versus a variância dentro dos grupos, ou na verdade o desvio padrão dentro dos grupos, tá? Eu estou falando que meu desvio aqui, eu vou assumir que ele varia de 5 a 25, e aí eu estou plotando, tá? Olha qual que é a relação entre o poder e o desvio, né? Se o desvio, se a variância dentro dos grupos aumenta, meu poder diminui, né? Eu preciso de uma amostra maior, aqui fixando N em 9, tá? Mantidas condições constantes, eu já não consigo atender mais o poder desejado se a minha variância for muito grande, for da ordem de 25 ao quadrado, né? Que seria o desvio ao quadrado. Então, até que ponto que o meu teste ele tem o poder, né? Adequado ali. Posso fixar 0,8 como limite. Então, se a minha variância ultrapassar aquilo, meu teste já não está legal. Em relação à diferença, isso é uma curva de poder clássica, tá? A curva de poder clássica é isso, no eixo. Y, eu vou ter sempre o poder, no eixo X eu vou ter a diferença. Uma medida de diferença entre as médias, né? É uma medida de grandeza do quanto que a hipótese nula é falsa. Na verdade é essa. E aqui a gente usa a diferença como essa medida de grandeza. Então, aqui eu estou especificando valores de diferença. O diff aqui é a diferença entre a maior e a menor média, tá? Então, valores de 5 a 25 e o meu poder.
E aqui, né, aquela questão bem intuitiva, se o tamanho da diferença entre as médias aumenta, o meu poder aumenta. Se as médias são muito diferentes, fica muito fácil detectar, né? Se eu tenho uma diferença, quanto menor for a diferença que eu quero detectar, ou seja, quanto mais preciso eu quero que o meu teste seja, menor vai ser o poder, né? Pode ser que aquele tamanho de amostra de 9 já não atenda. Eu tenho lá uma diferença próxima de 5, de 6, de 7, né? O poder já não fica muito legal. E aqui, plotando a curva de poder versus alfa, né? Mantendo o valor do N em 9, eu variei o alfa de 1% a 10%, e a gente vê como que o poder aumenta quando o alfa aumenta. Por quê? Porque se o alfa aumenta, o beta diminui, e o poder é o menos beta, né? Então, o beta diminui e o menos beta aumenta. E aí, um outro exemplo aqui, gente, das curvas características de operação, tá? Alguma dúvida, gente? Gente, tem dúvida? Sim ou não? Quem não tem dúvida, põe aí no chat. Não. Não. Só para saber se vocês estão aí ou se eu estou falando sozinha aqui. Pode ser? Coloca aí. Não. 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 Ou sim, tá, gente? Se alguém tiver dúvida, pode escrever sim no chat, abrir o microfone. Mas só para eu saber se vocês estão prestando atenção. O Thiago falou, interessante essas jogadas. Em alguns experimentos da área médica, o pessoal usa pacientes, não estou conseguindo abrir, diabéticos, por exemplo, para tentar melhorar o poder dos testes, já que alguns desfechos, como morte, são muito raros. Ou então chutam que o tratamento terá efeito gigante e inverossímil no paciente, inflando o poder. Né? Isso tudo para você garantir que você tenha um poder, mesmo que a diferença não seja a diferença que seja importante para você, né, Thiago? É bem isso, né? É um jogo ali, você vai mexendo com as coisas e às vezes você consegue mostrar uma coisa que não é aquilo que é importante na prática, né? Mas que funciona, que o seu poder está adequado. Estamos aqui, não, acho que não, talvez não, Fausto, pode falar. Qualquer a dúvida. João Pedro, eu sempre me distraio um pouco na aula, mas depois pego os vídeos para assistir de novo. Gente, eu imagino que vocês se distraiam, né? Porque, não sei, assistir aula online, né, é difícil. A gente fica sempre, eu e os outros professores, a gente fica sempre divagando sobre isso, né? Que é complicado, assim, a gente vê que vocês estão aí, mas às vezes sei que dispersa. Em sala de aula também dispersa, né? Mas vamos tentar manter a atenção aqui, tá? Não demora muito a acabar, não. Eu achei interessante do poder, o Ezio falou, ter um comportamento logarítmico. Então, muitas das vezes, tem como achar ele é logaritmo, dependendo do parâmetro. Deixa eu tentar ler a mensagem do Ezio aqui. Então, muitas das vezes, tem como achar um N que não tem um gasto alto e um bom poder. A questão é essa, né? Se achar um equilíbrio ali, né? Entre um valor de poder razoável e N que você consiga, que seja praticável, né? Exatamente isso, Ezio. Eu pego melhor quando vou fazer meu caderno, a Lívia falou. Eu entendo, Lívia, eu também sou assim quando eu estou estudando. Eu também estudo quando copio, só olhar não fixa direito. O João Pedro fala, nossa, gente, eu sou totalmente assim. Quando eu estou estudando alguma coisa, eu fico com meu caderninho aqui. Mas cada um é de um jeito, né?
E é bizarro que às vezes eu até fico, Lívia, por que você está fazendo isso? Eu copio praticamente tudo. Porque eu tenho um slide, eu sei que eu posso voltar no slide, está salvo, mas se eu não escrever, não fica na minha cabeça, vai embora. Exato. É muito engraçado. Eu também sou muito assim. Nossa, eu sempre. Porque eu acho que à medida que você está escrevendo, você está prestando atenção, você está construindo aquele raciocínio ali. Eu sei que não funciona assim para todo mundo, né? Tem gente que é, enfim, não precisa desse exercício, que é mais, sei lá, mais visual. Mas é isso, eu sei que é muito particular. E principalmente aqui na aula online, a gente não tem o quadro, né? Eu sei que tem professor que usa. Eu usava tablet na disciplina anterior, até eu quebrar meu tablet todo, eu tentava usar. Mas assim, não dá para escrever muito, não é tão dinâmico em sala de aula. Mas eu sei que a aula de 2 horas também é uma aula longa, né, gente? Mas vamos fazer um esforço, porque também eu fico muito triste quando eu vejo que ninguém, ninguém fala nada, tá? Eu sei que vocês têm aula gravada, né? É um recurso legal também. Eu acho que é importante isso. Bom, vamos fazer só mais um exemplo aqui, gente. E depois eu vou mostrar para vocês um outro método para calcular tamanho de amostra, mas é um método assim super rápido. Eu não vou nem fazer no R porque ele é meio direto do cálculo do intervalo de confiança, tá bom? Então, vamos supor que agora a gente tenha 4 populações, as médias sejam 50, 60, 50 e 60. Aí a pergunta: quantas observações devem ser coletadas de cada população para que a probabilidade de rejeitar a hipótese nula de médias populacionais iguais seja de pelo menos 0,9, né? Eu estou falando que eu quero saber qual o tamanho amostral para eu ter 90% de poder com essas médias, né? Ou seja, eu quero que 90% das vezes o meu teste rejeite a hipótese nula de igualdade se as médias forem essas. O alfa é 5% e a estimativa da variância vai ser 25%. Então, aqui, usando o power.anova.teste, né, a gente entra com as médias, o alfa, o sigma. Sempre tenham cuidado se a gente especifica o sigma ao quadrado ou o sigma na hora de vocês entrarem. Na função, a gente sempre entra com desvios. A Lívia falou, posso falar com você no final, 5 minutinhos? Claro, Lívia. O Ezio falou. Nas aulas teóricas, como essa, eu fico mais concentrada em não perder detalhes e as dúvidas aparecem mais quando vou aplicar. Não, com certeza. Quando a gente vai fazer exercício é que aparece dúvida mesmo. Você tem razão. Bom, então só tenham cuidado com a questão do sigma, mas é direto. A gente especifica o vetor de médias, né? E deixa o n, não especifica o n na função power ANOVA teste, especifica as outras quantidades. Então, o n foi 465. Então, eu preciso de 5 réplicas para ter 90% de poder. Usando a distribuição F não central, a gente pega nossas fórmulas lá, né? Só substitui os valores, o poder 0,92, né? E aquilo que eu falei, o legal aqui é que eu especifico N e ele me dá um valor de poder, mas aqui na função também dá para fazer isso, né? Só dá mais trabalho para fazer a mão. E agora, só para comparar, né? Se a média aqui, a estimativa de variância era 25. Vamos supor que a minha estimativa de variância agora tenha subido para 36, né? O que acontece com o tamanho do N? O N tinha dado 4,6. Se eu aumento a variância para 36, o N subiu para 6,18, tá? Se eu aumento, por exemplo, a variância para 49, o N subiu para 7,9. Tá? Então, essa medida de tamanho de amostra é para aquela medida de variância específica. Se a variância dentro dos grupos muda, eu preciso recalcular. Lembrando que sempre que assumindo que a variância é a mesma dentro de todos os grupos. Tá? Basicamente isso, então. Então, lembrando que usando essa função, usando a função do R, a gente tem a opção de especificar também a razão entre as variâncias entre e dentro. Usando o fórmula da F não central, tá? A gente fica restrito em ou especificar as médias amostrais ou a maior diferença entre as médias, mas são todas medidas
de diferença, né? Diferença que é importante para mim na prática. E por último, eu queria só mostrar um método direto para tamanho de amostra, que é um método de estimação do intervalo de confiança, que a gente não precisa desenhar essa distribuição F e tal. É um método em que o pesquisador, ele fala simplesmente qual que é o tamanho do intervalo de confiança que ele quer, né? É que eu pesquisa eleitoral, eu falo que eu quero uma margem de erro de 2 pontos percentuais e calculo N a partir disso, né? Aqui é a mesma coisa. Como eu sei que quando eu fizer minha tabelinha nova, quando eu coletar os dados do meu experimento, eu vou expressar os resultados do meu experimento por meio de intervalos de confiança, né? Eu tenho estimativa pontual da média, eu tenho estimativa pontual para a diferença entre as médias, que na verdade é o nosso interesse aqui, eu estou falando de diferença entre as médias. Então, eu vou pegar aquele intervalo de confiança para a diferença entre duas médias e vou especificar qual que é o tamanho que eu quero do intervalo, né? A minha margem de erro. E aí eu calculo meu N a partir disso. Tá? Então, lá no exemplo 1, que é aquele primeiro exemplo onde a gente especificou as médias ali, vamos supor que eu queira ter um intervalo de 95% para a diferença entre duas médias, e eu quero que esse intervalo seja de mais ou menos 30, tá? Então, seja de tamanho 30, então eu tenho um intervalo de tamanho 60 ao todo, e eu tenho uma estimativa de sigma inicial de 25. Então, o que eu faço? Eu vou lá pegar aquela fórmula que eu mostrei para vocês na aula de estimativas pontuais, intervalares, eu vou pegar a fórmula do intervalo de confiança para a diferença entre as médias, e o nosso intervalo de confiança é assim, né? Isso aqui é a margem de erro, é o tanto que eu vou somar e subtrair a diferença entre as duas médias amostrais que eu estou comparando. Y barra I menos Y barra J, ponto, né? Ele usa a estatística de T, o teste de estudo para definir a distribuição sob H0, sob a hipótese de que as médias são iguais, o que seria um teste T, multiplicado pelo erro padrão aqui da média, da diferença entre as médias, que é 2 vezes o quadrado médio do erro, que é uma estimativa de desvio, desculpa, é uma estimativa de variância do erro, dividido por N. Então, basicamente, eu falo, olha, se eu tenho 5 réplicas, tá? O cara especificou uma margem de erro de 30. Isso é o que ele quer. Ele quer saber quantas réplicas coletar para ele ter uma margem de erro de 30. Aí aqui a gente vai fazer tentativa e erro. Então vamos supor, se ele for 5, qual que vai ser a minha margem de erro? Aí eu uso lá a minha estimativa, né? De sigma, o sigma ao quadrado especificado lá como quadrado médio do erro. O 5 aqui. O 5 vai me ajudar a definir. Ele vai ser tanto o denominador aqui no erro padrão da média, quanto ele é um dos argumentos do valor T aqui, né? N menos A. Então, o Nzinho entra no cálculo das duas coisas. Então, com N igual a 5, minha margem de erro deu 33,52. Ou seja, com N5, eu ainda tenho uma margem de erro maior do que a desejada. E N6? Se eu substituir N6 na fórmula, calcula a estatística T, calcula aqui de novo, dá 30,11. Também fica um pouco acima, que ele quer 30. Com N7, dá menor, dá 27,58. Então, eu sei com tamanho de amostra 7, eu consigo atender o meu requisito da margem de erro, tá? Então, aqui eu não estou definindo uma medida de poder, mas eu estou falando sobre a precisão da estimativa, né? O quão precisa eu quero que essa estimativa seja. Então, aqui a gente vai direto na fórmula do intervalo de confiança. Tá? Uma maneira bem simples de fazer, acho que é até interessante a gente comparar os dois métodos, comparar o teste, o método do cálculo do poder com o do intervalo de confiança, né? Agora, uma coisa importante aqui, esse tipo de comparação, ele é para um intervalo de confiança para duas médias, tá? Então, eu estou falando de... Aqui eu especifiquei o alfa de 5%, né? Intervalo de confiança de 95%. Então, aqui eu estou falando que com 7 réplicas, eu tenho a precisão desejada para o intervalo de confiança para comparar duas médias. Mas se eu quiser comparar vários pares de médias, a gente viu que o nível de confiança global não vai se manter em 95, né?
Ele vai ser o menos alfa elevado ao número de comparações, que é aquela questão da justificativa da gente usar comparações múltiplas, ao invés desses métodos aqui para cálculo de intervalo de confiança. Então, uma coisa que a gente pode fazer é, ao invés de especificar para um intervalo particular, especificar para um conjunto de intervalos de confiança. Então, eu falo, ó, 95% de confiança, eu quero isso para o nível de confiança conjunto, para o nível de confiança global. Para eu ter o nível de confiança global de 0,95, qual que deve ser o nível de confiança individual para cada intervalo? Então, você tem que pensar no número de comparações que você quer fazer, no número de intervalos de confiança que você quer calcular. Ah, sei lá, eu tenho aqui 4 médias, né? Então, eu tenho 4 médias para comparar 2 a 2. Isso vai ser meu número de comparações. Então, eu faço a conta inversa. Eu quero um valor de alfa, meu nível de confiança individual aqui, que eu vou usar na conta, vai ser 1 menos alfa, tal que 1 menos alfa, né, elevado ao número de comparações, vai dar 0,95. Então, qual que é o meu alfa individual? O alfa individual resultante vai ser o alfa que você vai usar aqui no valorzinho de t, tá? Então, acho que é isso. Você tem que fazer a adaptação desse intervalo para o número de intervalos que você quer calcular, tá? Para estimar. Tem que ter esse cuidado, sempre pensando no nível de confiança global. Bom, é isso, gente. Acho que... Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, a gente fechou essa parte do poder e tamanho de amostra, tá? Em teoria aqui, a gente terminou a nossa parte do experimento com o fator, tá? Finalmente. Mas eu confesso que talvez na aula de quinta, antes de entrar nos experimentos, a gente vai começar a falar de experimentos em blocos, tá? Eu devo falar de algumas coisas ainda para esse experimento com o fator, tá? Mas a ideia é que a gente, a grosso modo, tenha terminado esse conteúdo para a gente começar desenhos, tá? De experimentos, que acho que é a parte mais legal da disciplina. Bom, se vocês não tiverem dúvida, eu vou encerrar, tá? Eu não vou ser chamada hoje. A minha chamada hoje vai ser feita pelo chat. Quem respondeu o chat aqui na hora que eu perguntei se tinha dúvida ou não, e eu pedi para responder. Quem respondeu sim ou não, ou talvez, ou qualquer coisa, eu vou dar presente, tá? Eu quero que vocês participem da aula, gente. É isso aí. Dúvidas? Hein, gente? Vocês estão aí? Por enquanto, não. Beleza. Qualquer coisa me manda e-mail, tá? Gostei de ver que vocês já começaram a mexer na lista, apesar de que eu dei um tempo razoável. Mas é isso aí. Então tá, gente. A Lívia quer falar comigo, né? Eu vou ficar aqui esperando. Então é isso, gente. A gente se vê na aula de quinta, tá? Obrigada pela atenção aí. E um abraço para vocês, tá? Valeu, galera.